foi em Tarso, na Cilícia, um importante centro mercantil e intelectual do mundo romano, que nasceu entre os anos 5 e 10 da era cristã, uma criança que, no momento da circuncisão, recebeu o nome de Saulo. Seus pais, embora judeus, gozavam dos privilégios da cidadania romana. Privilégios que podiam ser conseguidos pelos habitantes das províncias de duas formas, como recompensa por serviços prestados ou pelo desembolso de vultosa quantia. Nos primeiros anos, ele frequentou a sinagoga onde aprendeu nos textos sagrados até a aritmética. Um escravo o acompanhava todos os dias, carregando-lhe a pasta com os utensílios escolares. Sentado ao chão, com as pernas cruzadas, o menino Saulo ensaiou as primeiras letras, gravando-as com um estilete de ferro sobre uma tabuinha coberta com uma camada de cera. Como a tradição prescrevia ensinar um trabalho útil às crianças, Saulo aprendeu a tecer pano de barraca, usando uma fazenda áspera e durável, entremeado com pelos de cabra. Adolescente ainda seguiu para Jerusalém, onde se tornou discípulo do grande Gamaliel, no Templo de Salomão, preparando-se para ser um devotado rabino. Ele mesmo, na Epístola aos Gálatas, afirma: "E me avantajava no judaísmo sobre muitos da minha idade e linhagem, pelo extremo zelo às tradições de meus pais." Saulo era um senhor da lei, um homem arrogante em questão das leis de Moisés, era justo dentro das suas leis. Ele tinha presença, inteligência, bom gosto, era um filho perfeito e fazia muito bem o que era para ser feito. Mas não gostava dos nazarenos, perseguia injustamente Gesiel por pregar as palavras de Jesus e não gostava da tranquilidade dele. Tudo o que Saulo falava e debatia Gesiel, que era Estevão, respondia de bom grado e sereno. Saulo perseguiu e mandou apedrejar Estevão. Ardoroso defensor de Moisés, Saulo desencadeou séria perseguição aos homens do caminho. E considerou seu primeiro grande triunfo contra o Nazareno a lapidação do jovem Estevão. Emanuel descreve na obra Paulo e Estevão, em detalhes, toda a sua dor e vergonha, ao se dar conta que Estevão não era outro senão o irmão da sua amada noiva Abigail, que viria a morrer 8 meses depois. Saulo perseguiu Zacarias por trazer a palavra a Abigail. Zacarias era um nazareno que trouxe conforto para Abigail na fase de sua doença. Quando Saulo soube que sua amada tinha se convertido para o nazareno, ele se revoltou. Ele foi para a sinagoga e foi atrás dos romanos para conseguir uma carta de perseguição aos nazarenos e foi para Damasco atrás de Zacarias. No entanto, a caminho de Damasco, na Síria, levando cartas que lhe autorizavam a prender outros tantos seguidores de Jesus, que Saulo foi surpreendido, em pleno meio-dia, pela luz imensa daquele a quem perseguia. "Saulo, Saulo, por que me persegues?" diz-lhe a voz. Nas entrelinhas, pode-se ler: "Por que, Saulo, se és o vaso escolhido para levar a minha palavra a todas as gentes?" Endo vislumbrado a luz, ele se ergue da areia, onde tombara, sem visão. Seguindo a orientação dada pelo mestre, entrou na cidade e aguardou. Ananias, em nome de Jesus, o vem retirar da sua noite de sombras. Começaram para Saulo a jornada de trabalho e o calvário das dores. Após o exílio de 3 anos, no deserto de Dan, ele retornou para pregar a boa nova. Aquele Jesus, a quem tanto perseguira na pessoa dos seus seguidores, tornou-se seu Senhor. Quando empreendeu a viagem a Damasco, ele era o orgulhoso Saulo, cujo nome significa aquele a quem se pede, solicita algo, orgulhoso. Ao se erguer, após a queda do cavalo e a visão extraordinária do Cristo, ele estava transformado. Era o escravo. "Que queres que eu faça, Senhor?" é o que roga. Por isso mesmo, haveria de trocar seu nome para Paulo, posteriormente,
que significa modesto, pequeno, humilde. Pode-se dividir o seu apostolado em 3 grandes viagens. Na primeira, partindo de Antioquia com Barnabé e Marcos, foi à ilha de Chipre, depois a Panfilha e a Pisídia. Deixou núcleos implantados em Perge, Antioquia da Pisídia, Iconio, Listra e Derbe, retornando a Jerusalém. Na segunda grande viagem, em companhia de Silas e Timóteo, atravessou a pé toda a Ásia Menor e, com Lucas, chegou até a Macedônia. As pequenas igrejas foram se formando em Filipos, Tessalônica, Bereia. Ele chegou até a Grécia. Na primavera de 53, saiu de Corinto, voltou a Jerusalém e Antioquia. Na terceira viagem, percorreu a Frígia e a Galácia. Permaneceu 2 anos em Éfeso, depois regressou a Macedônia e Corinto. Retornando a Jerusalém foi preso, remetido a Cesareia e, apelando para César, chegou a Roma, depois de um naufrágio na ilha de Malta. Estima-se que ele tenha percorrido em sua longa marcha nada menos de 20.000 quilômetros a pé, ou seja, metade do comprimento da linha do Equador. Sob a inspiração de Jesus, tendo a servir de intermediário o próprio Estevão, da espiritualidade, Paulo escreveu as epístolas, cartas cheias de ternura aos companheiros das comunidades nascentes, também carregadas de orientações, 2 aos Tessalonicenses, em Corinto, em 52-54, 1 aos Coríntios, de Éfeso, em 57, 2 aos Coríntios, de Filipos, em 57, aos Gálatas e aos Romanos, de Corinto, em 57, aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filémon, de Roma, em 62, aos Hebreus, em 63 ou 64, da Itália, 1 Timóteo, em 64 ou 65, a Tito em 64 ou 65, e a 2 Timóteo, em 66, de Roma. Mais de uma vez foi apedrejado, açoitado, maltratado. Padeceu fome, frio, privações. Por amor a Jesus, ele tudo aceitou e afirmou portar no corpo as marcas do Cristo. Decapitado, fora dos muros de Roma, no ano de 67, por ordem do imperador Nero, ele adentrou a espiritualidade. Quando a terceira revelação se apresentou na terra, ei-lo participando da equipe do Espírito de Verdade, deixando suas palavras em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos X, item 15, sobre o perdão, em Lyon, em 1861, e capítulo 15, item 10, fora da caridade não há salvação, em Paris, em 1860. Igualmente, respondendo à questão de número 1009 de O Livro dos Espíritos, a respeito da eternidade das penas, junto a dissertações de Santo Agostinho, Lamennais e Platão.